Galerinha, bom dia a todos. Antes de a gente ir para a Física D, para finalizar o volume 3, eu quero voltar aqui nos geradores elétricos. Faltou um detalhe sobre o gerador elétrico. Se tu for comparar com a apostila aula, tu vai perceber que na aula eu não falei sobre geradores elétricos em série e em paralelo, mais de um. A gente só estudou um único gerador elétrico. Quero revisar então essa ideia, fazer algum exercício aí que o pessoal tenha tido dificuldade, para depois sim, hoje ainda, migrarmos para a Física D e, se possível, encerrarmos o volume 3. Negócio seguinte, gerador elétrico. Falar em gerador elétrico, tem que lembrar que ao desenhá-lo, a gente o faz separando as duas estruturas fundamentais do gerador. Lembrando que aqui são os polos, certo? Seriam as extremidades da pilha, seriam aqueles plugs de chumbo da bateria do carro, seriam os polos da tomada. Isto aqui, alguém lembra o nome? Resistência interna. Tem que saber o nome desse. E esse aqui? Força eletromotriz, geralmente representado por Epson. Tem problema se eu falar só eletromotriz? É incomum. Eu posso te falar que é incomum. Nos livros não se vê sempre força eletromotriz. Porque vai aparecer força contra eletromotriz depois também. Mas também ia ficar entendido. Numa prova discursiva eu colocaria o força junto, mas se tu falar eletromotriz, falar para alguém rapidamente não teria o menor problema. Galerinha, essa parte aqui maior positiva, essa aqui é negativa. O pessoal achava que as partículas que percorriam o fio eram positivas. Se tu largar uma baguinha positiva aqui, ela é atraída pelo negativo e depois ela é repelida pelo positivo. Então esse é o sentido real ou convencional da corrente elétrica? Convencional, aquele que se convencionou. Na verdade, os elétrons fluem no sentido oposto. Primeira coisa importante sobre o gerador elétrico é saber como é que se determina a voltagem nos polos do gerador. E já que nós tínhamos essa equação, V igual a R vezes I, ou seja, para calcular uma queda de tensão em cima de um resistor, é só multiplicar a resistência pela corrente. A força eletromotriz é a voltagem gerada internamente na bateria. Mas como uma corrente percorrerá a resistência interna, vai haver uma perda de voltagem internamente também. Então a voltagem que sobra nos polos é a força eletromotriz, aquilo que foi gerado, menos aquilo que foi perdido na resistência interna, R vezes I. Por isso que o gráfico disso fica uma reta decrescente em função do coeficiente angular de ser negativo. Aqui é a voltagem, aqui é a corrente. Esse valor é a própria... e tu tem que entender isso matematicamente. Quando o I é zero, tu bota zero ali, V fica igual a E. É a própria força eletromotriz. E chega uma hora que a corrente é tão grande que toda a voltagem é perdida no R vezes I. Fica E menos E dá zero. Esse momento é chamado de corrente de curto-circuito. O aluno tem que conseguir obter essa corrente de curto-circuito. A única fórmula sobre geradores que tu vai ter, de fato, no formulário é essa aqui, ó. As outras que eu vou começar a te mostrar a partir de agora, é tu que tem que saber chegar nela. Então tens que entender que a corrente de curto-circuito é a corrente que gera voltagem zero. Então tu bota zero na voltagem para calcular o I. Menos R vezes I passou para lá, mais R vezes I. O R está multiplicando, passa dividindo. Por isso que na apostila diz lá que a corrente de curto-circuito é Epson sobre Rzinho. Mas essa fórmula não tem no formulário. Esta fórmula não aparece no formulário. Então tem que entender, corrente de curto-circuito é a corrente que deixa a tensão dos polos igual a zero. Onde é que é mesmo a melhor utilização de um gerador? Em que situação a potência dele é a máxima? Na metade, parabéns. Vocês estão confundindo voltagem máxima com potência máxima. A máxima voltagem nos polos é de fato quando o I é zero, quando não está sendo utilizado. Certo? Parabéns. Mas a potência máxima ocorre bem no meio, lembra? Para a gente não precisar fazer aquele estudo mais chato com a parábola, lembra que é bem no meio a potência máxima. Se é bem no meio, o E vai ser E sobre 2, né, gente? E o I vai ser ICC sobre 2. E como é que se calcula a potência? Uma das maneiras, a primordial, é V vezes I, né?
certo? O V que vai estar atuando no momento perfeito é E sobre 2. E o I que vai estar atuando é E sobre 2R. Já que E sobre R é a corrente de curto-circuito, boto 2 ali embaixo, fica metade. Multiplicando, potência máxima de uma forma muito mais rápida, E ao quadrado sobre 4R. Pô, bem melhor achar a potência máxima dessa maneira, né? É só lembrar que é bem no meio que ela ocorre, certo? Por isso que quando eu contei a história do carro para vocês, eu te disse, o projetista faz um motor de arranque, né, para que na hora que ele for o máximo utilizado, ele receba uns 6 volts, na verdade, mas uma corrente muito alta. Por isso que ele tem toda aquela força para girar o motor do carro, né? Muito interessante. Potência máxima foi determinada, corrente de curto-circuito. Ah, tem as potências outras. A potência, tem 3 tipos de potência olhando para o gerador, né? Vocês poderiam me lembrar quais são as potências da raça? A total ou a gerada, eu prefiro até chamar de gerada, porque total pode parecer a total que ele disponibiliza, ou pode ser a total perdida, então eu prefiro de gerada. E onde é que está ocorrendo a geração? Força eletromotriz. Então potência gerada, PG vamos chamar, é E vezes I. É só no lugar da voltagem chamar de E, que é a força eletromotriz. Mas isso tudo vai ser aproveitado? Não, né? Porque tem uma potência que é perdida, que é dissipada. Aonde está ocorrendo dissipação? Nome desse processo? Efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. E é no R, né, que está ocorrendo essa dissipação. Então eu vou pegar uma das formas da potência derivada dessas duas, que tem a R, essa aqui. Essa aqui tá legal. Eu não sei a voltagem em cima da resistência, né? Então eu vou usar essa aqui. Só que em vez de Rzão, só para me lembrar que é a resistência interna que eu estou usando. Só por isso. E tem a potência útil. Aquilo que de fato a bateria, o gerador, entrega para o circuito. E o que de fato entrega é o que está chegando aqui nos polos, né? O que está sendo obtido ali nos polos. E lá nos polos a voltagem é V. Então eu posso chamar de V vezes I mesmo. Onde este V é a voltagem dos polos. Potência útil. Pela lei da conservação de energia, o que eu posso falar dessas 3 potências? Potência gerada menos potência dissipada. Pode ser a útil mais a dissipada igual a gerada, ou a útil é a gerada menos a dissipada, também é legal pensar assim, né? Aquilo que eu aproveito é aquilo que eu gerei menos aquilo que eu perdi. Faz sentido, né? Muito bem. E agora sim o novo, depois dessa ultra mega super revisão, o novo. Vamos falar um pouquinho de associação de geradores. Uma bela manhã para aprender física. Associação de geradores. Muito bom.